Olá, outros queridos em quarentena. Eu sou a Karine Aragão e nós chegamos ao nosso 41º episódio, falando de Niterói. E eu sou Leonardo Sherman e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E hoje continuamos com a nutricionista Graziela Nobre, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e que conta com mais de 20 anos de experiência em nutrição clínica e hospitalar. Salve, Graziela! Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Vamos continuar nossa conversa que estava ótima, né? E no episódio de hoje, nós teremos o nosso E Agora, José? O que faremos diante de tantas dificuldades de conseguir uma alimentação de qualidade? Ainda mais em tempos de pandemia, onde os problemas de compulsão alimentar e os transtornos parecem aumentar. Além disso, Graziela nos responde o que é se alimentar bem. Vamos mergulhar? Vamos! E agora, José? Graziela, no programa anterior a gente levantou uma série de questões sobre a alimentação. A gente falou sobre as nossas escolhas nutricionais que, pelos dados da OMS, do Ministério da Saúde, não estão tão corretas assim. A gente falou sobre a questão da alimentação pensando nos transtornos comportamentais, na compulsão alimentar, na anorexia. A gente problematizou o nosso modo de alimentação, que muitas vezes não é o correto por ser acelerado, por ser baseado na desinformação. E agora eu queria que a gente pudesse pensar em algumas soluções, algumas intervenções, algumas saídas para esse panorama que nos parece um alerta, que a gente precisa dar uma atenção especial. No meio dessa aceleração do tempo, desse super desempenho laboral, nessa quase impossibilidade prática de planejar a sua comida diariamente e escolher os alimentos com calma e saborear, fazer a sua comida. O que a gente pode fazer? Como, diante disso tudo, nós podemos comer bem ou melhor do que a gente faz hoje? Eu observo do que às vezes as pessoas trazem como objetivo, né? Às vezes, eu quero emagrecer. Muito difícil, às vezes, as pessoas virem, eu vim aqui porque eu quero ter uma qualidade de vida. Às vezes a pessoa quer um objetivo rápido, né? Se a pessoa quer emagrecer 10 quilos em um mês, que ela levou às vezes para engordar, sei lá, em um ano talvez, ou em 6 meses. É por isso que tem algumas pessoas que buscam soluções radicais sem necessidade, como por exemplo o caso da cirurgia bariátrica, que é algo importante para alguns casos, é claro, senão não existiria, mas existem pessoas que absolutamente não precisam daquilo e que acabam se submetendo a um negócio ultra invasivo como esse. Sim, as pessoas não têm às vezes noção, né, do procedimento. Você precisa ter um IMC, né, para fazer cirurgia. Às vezes as pessoas comem para engordar, para chegar naquele peso, para poder fazer a cirurgia. A preocupação com o emagrecimento é maior do que com a qualidade de vida. A preocupação do emagrecimento faz a pessoa engordar. Os seres humanos são maravilhosos, né? Pois é, depois que você faz a cirurgia, né, você precisa ficar suplementando a vida inteira, porque você não consegue mais absorver os nutrientes. É um trabalho que deveria ser feito, né, multiprofissional, porque se você não muda a mentalidade, você vai fazer a cirurgia e depois você vai engordar tudo novamente, porque o estômago, ele é um órgão que ele consegue se dilatar. Eu trabalhei no hospital que tinha os grupos de cirurgia e as pessoas tinham que ficar pelo menos 1 ano nos grupos para poder trabalhar essa questão da mentalidade, de você mudar a sua mentalidade para fazer a cirurgia. Senão você faz a cirurgia e você volta a engordar. As pessoas trazem muito essa questão, às vezes, do emagrecer, né, do que está na ponta do iceberg, como a gente já tinha falado. E aí você tem que fazer com que a pessoa busque dentro dela qual o objetivo. Tipo, o emagrecimento é só a ponte entre o ponto A que você está hoje e o B aonde você quer chegar. E esse onde você quer chegar tem que ser além do emagrecer, porque se você só botar que é emagrecer, você vai se perder no meio do processo. A gente trabalha muito a meta SMART, alguma coisa que você vai ter vontade de fazer além de todas as outras dificuldades, das coisas que você tem no dia a dia. Uma meta relevante para você tem que ser alguma coisa a mais que vai fazer com que você busque aquilo, independente das circunstâncias que você vai, dos obstáculos que você vai encontrar nesse processo. Há algum tempo já
Eu era um peladeiro feliz, jogava bola. Muitos anos de peladeiro feliz. Parei de jogar bola depois que me machuquei. E me machuquei por causa do peso. Peso e idade, sedentarismo, aquela combinação maravilhosa. E me machuquei. Desde então nunca mais joguei bola. Eu me machuquei em 2016. Pode ser. O voltar a jogar bola vai ser o objetivo para você emagrecer. O objetivo tem que ser além. Às vezes é você ter disposição para brincar com seu filho. Às vezes é pela dor. Às vezes você já está com uma doença instalada. E querendo ou não, você vai ter que trabalhar essas questões. Você melhorar porque você já está com a pressão alta, ou porque você já está diabético. E aí tem pessoas que podem fazer esse processo antes de ter esses sintomas. Normalmente, as consultas, a gente tenta trabalhar inicialmente isso. É aonde você quer chegar, onde você está hoje, aonde que você quer chegar. E aí isso tem que ser relevante para você, alguma coisa que seja além, que vai te motivar todos os dias, independente das dificuldades, dos obstáculos que você vai ter para alcançar esse objetivo. E o que você vai ter para te ajudar. O que você vai ter em você, né, as coisas boas que você tem e as coisas fora que podem também estar te auxiliando. Então, às vezes você tem uma empregada que vai, 2 vezes na semana, às vezes você tem seu marido, às vezes você tem sua mãe ou um amigo, enfim. Nesse processo você vai buscar, né, vai levantar o que você tem disponível para poder seguir nesse caminho inicial que você vai trilhar. Não é que não vai cair, não vai ter obstáculo. Às vezes a pessoa, não vou ter obstáculo, não vai. E aí a gente vai trabalhando essas questões também no dia a dia, nas consultas. Então, quando um paciente chega a uma consulta com você e te dá um panorama muito comum, assim, do nosso funcionamento social. Trabalho 8 horas numa empresa, depois eu chego a casa, quando a gente trabalhava na rua, chego a casa, ou para quem, mesmo em meio à pandemia, precisa trabalhar de maneira externa, chego a casa, tenho tarefas de casa, muitas vezes cuido de filhos. Quando a pessoa chega com esse quadro, com essa rotina em que você percebe que temporalmente ali a qualidade de vida fica difícil de entrar, porque quando a gente tem pouco tempo para pensar e para exercer essa qualidade de vida relacionada à alimentação, realmente você tem que ir brincando de encaixar ali. O seu primeiro posicionamento, a sua primeira atitude seria determinar uma meta, mesmo em meio a essa rotina caótica. É preciso estabelecer uma meta e ir brigando, contrariando essa falta de tempo? A gente fala que é meta SMART, tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e o tempo. Então, vamos dizer na prática, né? Você chega por um paciente, aí ele vai trazendo várias situações, tipo constipação. E aí você vai tentar elencar algumas coisas. Você costuma beber quantos copos de água por dia? Eu bebo 5 copos de água. É pouco. Qual é a quantidade de água que uma pessoa tem que beber? A recomendação pela Organização Mundial de Saúde, no mínimo 2 litros de água. Então seria em média de uns 10 copos. Seria o mínimo, né? Mas a gente faz o cálculo de 35 a 40 ml por quilo de peso. Então você tem que pegar o seu peso e multiplicar. 40 ml por quilo? Então uma pessoa de 50 quilos precisa de 2 litros de água. Isso. E aí conforme, né, o seu peso vai aumentando. Mas às vezes você observa que o mínimo, que é o de 2 litros, às vezes a pessoa não consegue. Então 50 quilos, 2 litros, então quase todos os adultos estariam acima desses 2 litros. Isso. E às vezes você observa que as pessoas não conseguem nem atingir esse mínimo. Então, isso seria uma meta. Essa semana, sua meta é beber, 10 copos de água por dia. E aí a gente, então, já fez a questão do tempo. Então, em uma semana, você tem que fazer isso. Quantidade de copos, que é o mensurável. A questão de ser específica para aquele objetivo, que é a água, né? O consumo de água, que o paciente não bebe muito. E aí você pergunta se isso para o paciente, vai ser possível fazer. Não, eu consigo fazer. Então, a gente, né, observa e monta junto algumas metas. Esse é um exemplo da água que eu digo, a maioria dos pacientes que eu atendo não consome o mínimo recomendado. Então, a gente vai trabalhando, né, com algumas questões. São questões mais fáceis, então, de tudo que ele vai me trazer, né, em cada consulta eu vou trabalhar alguma coisa. Desde esse mais fácil, que às vezes é beber água, aos mais difíceis, que é a questão do comportamento. A questão do comportamento,
a gente observa que ela está inserida dentro, a gente fala das atitudes alimentares. O comportamento a gente fala que é o pré-deglutição, é tudo aquilo que vai trazer a pessoa a escolher determinado alimento para ser consumido. Então, dentro da atitude alimentar, que é além do comportamento, tem a questão dos sentimentos, das emoções e das crenças, né? Tudo que você traz de conhecimento, de pensamento e crenças que você tem, que é aquilo que Léo tinha falado inicialmente. Quando eu sinto às vezes um cheiro, né, de alguma coisa, me traz aqui. Então, é tudo que você traz desde, né, de criança que você tem, que você vai trabalhar. Então, às vezes, as crenças alimentares, as emoções, você trabalhar o estágio de mudança, que às vezes você observa que o paciente não está preparado para aquela mudança inicialmente. Então, é uma escalinha que a gente tem, né, que você vai elencando o que o paciente tem, né, para ser trabalhado, e você vai observar na fala dele se ele quer mudar, fazer essa mudança em 30 dias. Não, então ele ainda não está preparado, às vezes, para essa mudança. Então, você vai observando no paciente se ele está preparado ou não para aquela mudança determinada, tipo, da água. Não, eu consigo fazer, né, em menos de 30, então você já está preparado, a gente vai trabalhar isso. As outras questões a gente vai trabalhando junto com esses dois que eu tenho trabalhado muito, que é o Mindful Eating e o comer intuitivo. Mas você está falando de 30 dias aí, eu imagino que as pessoas que estão ouvindo, e eu também, fiquei pensando assim, mas será que tem um prazo? Um homem beberrão que come um monte de churrasco, aquele combo petisco e cerveja, tá enorme, sedentário. Não deve dar para precisar, porque as pessoas são diferentes, é claro, cada um tem um jeito, cada um pensa de uma maneira, mas o que seria razoável imaginar para um tratamento desses, em termos de tempo? Quanto tempo, em geral, pessoas levam para conseguir ultrapassar essa ponte entre o comportamento que está levando a pessoa a ficar doente e uma vida mais saudável? Os problemas que ela vai trazer, as dores, a gente tenta trabalhar uma para cada consulta, né? E as consultas poderiam ser em torno de 15 em 15 dias. Dependendo do que a pessoa traga, né? Pode ser até que dure um mês, eu acho difícil que seriam 2 consultas, mas eu acho que em 3 meses a pessoa já consegue ter algum benefício. Uma quantidade de tempo que a gente já poderia ver uma melhora em alguns comportamentos. Então é rápido, na verdade. Sim. Para ter algum benefício, eu acho pouco tempo. Vocês já ouviram a questão dos desafios, que tem muito, tipo desafio de 21 dias? Esses desafios, eles foram montados com alguns estudos de que em 21 dias você consegue começar a mudar um comportamento. Se você faz um desafio, né, sei lá, de 21 dias de não comer açúcar, por exemplo, né, vou ficar 21 dias sem adoçar o meu café, por exemplo. Você consegue, depois desses 21 dias, manter, é mais fácil tornar um hábito depois desses 21 dias. Então, esses desafios que tem aí, né, a maioria dos desafios, trabalha um pouco, vem com essa premissa de que 21 dias seria um tempo que você já conseguiria mudar algum tipo de comportamento na pessoa. E aí, pensando na totalidade dos comportamentos, a gente vai ter que ter muitos 21 dias para mudar muitos comportamentos, né? Se a pessoa consegue manter os 60 dias com aquele comportamento, isso vira um hábito. O que me parece é que aquilo que a gente tinha citado na primeira parte, no programa anterior, de que a pessoa acaba entrando naquele jaque, e o que poderia se fazer para não entrar no jaque? Vamos dizer, eu não consegui. Eu fui lá, a doutora Graziella falou, faz isso, e eu não aguentei. O que eu faço para não entrar no jaque? A gente vai trabalhar justamente o motivo que fez você ter a recaída e achar estratégias que caibam dentro, né, da sua rotina, que possa fazer com que isso não seja repetido. É claro que vai ter a recaída e a gente vai trabalhar essa questão do fracasso, que acaba você fica desanimado, né? Você tá fazendo um negócio, tô indo muito bem, aí algum dia aconteceu alguma coisa que fez com que eu não pudesse seguir aquilo que estava sendo proposto. Então, o que aconteceu? Qual foi o motivo e o que a gente pode trabalhar para melhorar isso. O Guia da População Brasileira fala, por exemplo, da gente consumir 5 porções de frutas ou legumes, né, durante o dia. Tem até um programa que chama 5 ao dia. E aí eu faço a pergunta, quem é que consegue fazer isso, né, de comer, né, de 3 porções de fruta
ou legumes e verduras no almoço ou no jantar. E aí a gente tenta ir trabalhando isso também, de ir acrescentando. Já é uma meta, né? É uma meta. Você não come nada, coloca alguma coisa aí no seu prato. Isso, a questão de não experimentar. O Mindful Eating e o Comer Intuitivo trabalham muito isso, você experimentar novos alimentos. Aquele alimento que você às vezes não gosta dele, tipo uma cenoura ralada crua. Não gosto da cenoura ralada, e nem crua. Mas você pode usar a cenoura em outras preparações e de outras formas, que aí o sabor também muda. Então eu vou fazer ela cozida, ou então eu vou bater a cenoura num suco, ou eu vou fazer o bolo de cenoura. Às vezes a gente acha que meta é só meta radical. Sim. Só atinge se você bota uma meta radical e alcança. Não é competição, né? Você não precisa ser o primeiro lugar. Qualquer mudança já é um benefício, né? Se você consegue beber mais água, por exemplo, e o seu intestino voltar a funcionar melhor, já é um ganho. E aí a pessoa tem que observar também, às vezes, porque às vezes a gente fica, só no que a gente ainda não alcançou. E às vezes esquece do que já alcançou e que já é benefício. E aquele ganho não se perde. Você já conseguiu aquilo, depois você tenta outra coisa, e assim vai. E vai ao encontro do que você falou sobre a nutrição não funcionar como abrir uma gaveta e ter uma dieta escrita e entregar o mesmo papel para todo mundo. Isso. Né? Você ressaltou isso no início já da sua fala. Pensar que cada programa de alimentação, não vou nem chamar de dieta, tem que ser pensado para cada rotina da pessoa. Bem a ideia do comportamento, né? Sim. Eu confesso que eu realmente tive umas aflições quando eu já fui ao nutricionista e você fala sua rotina, ele escuta, tá bom. Ou ela e abre a gaveta, assina e te entrega a lista de alimentação sem considerar a sua rotina, né? Isso não cabe mais atualmente. E aí você tem que levar em consideração tudo que a pessoa, né, faz. E aí o segundo objetivo seria a gente se programar. Então, normalmente a gente trabalha assim, me fala tudo que você tem, que você faz durante o seu dia, durante a sua semana, e a gente tenta montar uma rotina. Então, é pegar uma planilha mesmo, planilhar tudo, eu faço, eu trabalho todos os dias durante a manhã, e aí você começa a ver tudo que você precisa. Tipo, eu preciso ir no supermercado. Qual o dia que eu vou no supermercado? Que eu preciso me alimentar melhor. Quais são os alimentos que eu já consigo comer, né, ou que eu me proponho a comer, né, a partir de agora. E aí incluir isso. Então você pode montar um cardápio, né, da semana, vou trabalhar, né, a semana que vem. Eu vou vou comer isso no café da manhã, isso, faz a lista de compras, se propõe a ir no supermercado. A gente estava falando da questão de você ter, às vezes, a sua horta, né. Você tem uma feira livre próxima da sua casa, é melhor você, às vezes, ir na feira do que você ir, às vezes, no supermercado ou no hortifruti. Né? Eu, por exemplo, eu ia muito no hortifruti porque a praticidade de, às vezes, da cenoura já picada em quadradinho, né, alguns legumes cortados para fazer um macarrão. Então, eu pago mais caro, né, vamos dizer assim, mas é porque da praticidade, às vezes, do que eu preciso naquela semana, né. Ou não, eu posso comprar todos os alimentos, posso já deixar preparar, tal dia eu vou tirar para deixar já tudo pré-preparado. Se eu deixar já, por exemplo, os folhosos já higienizados, já separados, vai ser mais fácil, por exemplo, quando eu tiver, né, nessas redondezas, às vezes, tô sem fazer nada, eu vou lá na geladeira, né, às vezes a gente vai, abre o armário, abre a geladeira, e aí o que é mais fácil às vezes? Se eu não tiver nada pronto, né, vai ser mais fácil às vezes eu pegar o pacote de biscoito na geladeira do que às vezes um abacaxi que não tá descascado, que eu vou ter que descascar o abacaxi. Vou falar pra você, não descasque o abacaxi assim. Corte uma rodela e descasque apenas aquela rodela. A sua vida vai mudar, o abacaxi vai deixar de ser seu inimigo. Pois é, às vezes a gente compra abacaxi, o abacaxi fica lá. Esse é um oferecimento do Celso Sá, meu pai, ele que fazia isso e ele tem razão. Não, compra um raio de abacaxi, corta uma rodela, descasca aquela rodela e guarda o abacaxi com casca. E quando você quiser comer outra rodela, você descasca só aquela rodela e a sua vida vai mudar, o abacaxi vai ser seu amigo. Mas muita pessoa tem preguiça, não tem? De às vezes cortar o abacaxi. Tem, porque é chato, mas é o que eu tô falando. O Celso Sá resolveu isso pra você. E ainda pode fazer água saborizada com a casca do abacaxi, que é uma delícia. Oh, meu Deus.
Mas existe um outro detalhe aí que eu estou pensando, que você está falando sobre essas dificuldades, e talvez uma dificuldade seja encaixar isso num esquema que já está montado no dia a dia da pessoa. Eu fico pensando muito a pessoa que tem um relacionamento ou uma família e está fazendo uma mudança e tem que, de certa maneira, contar com essas pessoas no seu dia a dia, no meio daquela mudança. Depois de um certo tempo de relacionamento, o relacionamento vira Netflix e pizza. Se a pessoa tem criança, vai ter a comidinha da criança lá e a criança às vezes quer comer um doce. Não deveria, inclusive não deveria, mas é difícil lidar com esses comportamentos. Até porque pode acontecer que aquela pessoa, o marido, a esposa, não queira fazer essa mudança. Não só não queira fazer a mudança, como não queira que a outra pessoa faça a mudança também. Dentro daquele pensamento absolutamente egoísta, tá querendo ficar magro pra quê? Tá querendo ficar bonitinho, gostosinho pra quê? Um ciúme que vem aí e a gente pode imaginar que isso tudo possa encaminhar uma certa sabotagem. No momento em que a pessoa está mais frágil ali, porque esse tipo de mudança traz uma certa fragilidade emocional, o sujeito vem e fala que, vamos pedir uma pizza, é mais fácil. Vamos pedir um podrão aqui, é mais fácil. Você gosta tanto daquele hambúrguer ali com aquele bacon e refrigerante? Você não tem a ajuda, né? Ou então, a pessoa está num grupo de amigos que costuma fazer muitas festas e agora ninguém deveria fazer festa, mas tem isso. Vem pro churrasco, meu filho vai fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, vamos fazer uma festa. Tem uma cobrança social. Pô, você não vai beber com a gente, você não vai comer com a gente. Isso é bobagem, come aí, isso não vai te matar. Sim. São muitos sabotadores. O ideal é você ver, né, identificar esses sabotadores. O Karine estava falando às vezes de ir para uma festa, né? Se a pessoa foi para a festa já até é bom, porque tem pessoas que deixam de ir, deixam de ter a questão social, porque às vezes está de dieta, vamos dizer assim, né? Não, eu não posso ir porque eu tô de dieta. Tem às vezes é outra que vai e leva a marmitinha junto. Tem gente que vai e consegue vivenciar. Isso também é trabalhado, né? Da gente vivenciar as questões sociais. E aí a gente tem que dosar. É igual a questão da cerveja, né? Se você é uma pessoa que toma cerveja, vamos dizer, todo final de semana, aí você vai tentar trabalhar com a pessoa de tentar reduzir. Vamos dizer assim, ao invés de ser todo final de semana, tenta, sei lá, ser de 15 em 15 dias. Ou a questão da quantidade. Eu tomo, sei lá, uma caixa de cerveja toda vez que eu vou. Então você vai tentar reduzir pela metade, né? Então tudo é trabalhado e você tenta que não seja um peso para você. A gente trabalha muito dentro da questão comportamental, né? Da que a gente falou das crenças, né? A gente trabalha muito a mentalidade da dieta. Mas e se o peso for alguém que você ama? A sua mãe, seu pai, o seu marido, a sua esposa, seu filho, sua filha? Que não te ajuda? Não te ajuda e ainda te prejudica, te sabota. Sim, mas acontece muito, assim, de às vezes você não conseguir ter a ajuda das outras pessoas, né? Você vai ter que seguir, vamos dizer assim, meio que sozinho, para poder atingir aquele objetivo. Você às vezes não tem ajuda de ninguém, né? Nem do marido, nem do filho. Às vezes o próprio marido vai pedir aquela pizza, mas não necessariamente você não vai poder comer a pizza. Até pode comer, né? Aí vai ter que ver a quantidade de vezes que você pede pizza toda semana. É a mesma questão. Não, então vamos tentar reduzir, né, a quantidade. Então a gente vai trabalhando de acordo com o que a pessoa traz de vivência ou da questão social, da questão do tempo, o que ela pode ir modificando. E pegando esse gancho que você pontuou da quantidade e relacionando ao que você falou do não colocar, por exemplo, açúcar no café, ou diminuir a quantidade de sal da comida, ou substituir por temperos, eu acredito que principalmente quando você não tem o apoio de alguém na sua casa, é válido que você tenha uma informação bem consolidada sobre quando você está comendo bem. Então a gente até apontou que a desinformação é um viés que prejudica a inserção de uma alimentação na nossa rotina, que pensa a qualidade de vida. Eu queria que você trouxesse de repente pra gente um panorama. Quando que eu consigo ter a consciência de que eu estou comendo bem, de que as minhas escolhas foram feitas com a qualidade, de que essa alimentação vai me fazer bem? Porque às vezes eu confesso que eu fico na dúvida, né? Eu pego aquele panorama geral. Até por não comer carne, eu boto arroz e feijão, ou eu substituo o feijão por lentilha, mas no meu prato... Até porque você tem sempre que responder aquela pergunta: você é vegetariana? E a sua proteína? Exatamente. E a sua proteína?
É bem... As pessoas são preocupadas com a proteína dos vegetarianos, né? E esquece que na verdade a preocupação ali é com a B12, né? Até como a Grazi, que teve acesso aos exames de sangue, brincadeira. Ela consegui visualizar. Mas não tem... visualizou aqui. É a nutrição sensitiva, não é hein? Intuitiva, total. Não, os vegetarianos têm várias questões. A gente estava falando sobre as pessoas que sabotam, né? E quando você quer fazer a transição para ter uma alimentação vegetariana, tem muita gente que pergunta assim, da proteína, mas se tiver um churrasco você não vai mais? E a primeira coisa que eu penso eu nunca fui ao churrasco para comer carne, esse nunca foi meu objetivo. Churrasco é muito mais do que comer carne. Mas enfim, quando que você tem essa noção de que, eu estou comendo bem, tô bem nesse processo? Comer bem, a gente tenta trabalhar os grupos alimentares, né? Que seria, né, a questão dos energéticos, que a maioria são os carboidratos, né? Os reguladores, que são as vitaminas, os minerais, que é das frutas, legumes e verduras. Os construtores, que são as proteínas. Dentro da sua dieta, você tem que ter esses 3 nutrientes. E aí, a gente falando até da mentalidade da dieta, né? A gente precisa desconstruir essa questão da gente achar que às vezes, por exemplo, a dieta low carb. Tem uma leva de pessoas fazendo dieta low carb achando que a dieta low carb vai ser a solução dos problemas dela. E não é que não possa fazer a dieta low carb. A dieta low carb ela é indicada para algumas pessoas, assim como às vezes o jejum intermitente. Vê na mídia, né, ou determinar a dieta da lua, a dieta do sol. Corta glúten, teve uma época que todo mundo virou alérgico a glúten, né? Não posso comer glúten. E aí a pessoa tira aquele determinado alimento. Ou então coloca também, né? Tem um negócio de tomar suco de limão de manhã. Pois é. Tem sempre uma maluquice dessa na moda. E aí o que acontece? A gente tem que desconstruir uma dieta na moda. E aí você desconstruir isso da mentalidade de fazer dieta é um primeiro passo. A gente tem às vezes muito a questão do que daquele alimento que é permitido e daquele que é proibido. A gente tenta também desconstruir isso. Eu tenho os cards que mostram para os pacientes, mostra um alface. Aí a pessoa fala, não, isso é saudável. Aí, mostra uma pizza. Não, isso não é saudável. Não, por que não pode, entre aspas, ser saudável, né? Não é que você vai comer isso todos os dias. Mas se você às vezes vai a um aniversário, vai numa pizzaria, né? Às vezes, por exemplo, a gente vai num rodízio de pizza, né? E acha porque é rodízio de pizza eu tenho que comer, né, além do que eu consigo, além da minha saciedade. Vou dar prejuízo pro restaurante. Eu tenho que comer porque eu tô pagando por aquele rodízio, eu vou pro churrasco, eu vou me empanturrar, me sentir, né, além da minha saciedade, porque eu tô indo pra um rodízio? Não necessariamente. Isso acontece muito em festa de Natal. Final de ano, a gente achar que tem que comer tudo porque, né, mas não precisa ser assim. Então, o que é comer bem, né? Você tentar se alimentar, né, com todos os nutrientes que são importantes e necessários, né, para a sua saúde, que compõe, né, a questão, existe a pirâmide alimentar, também é uma das coisas que a gente pode trabalhar em conjunto, assim, né, para a coletividade, que tem a questão dos alimentos, né? Então, a base da pirâmide, né, é o que você precisa consumir mais. Hoje em dia, a gente foi incluído a atividade física também, né, para ser feita junto com essa questão. E aí ali agora você consegue incluir os alimentos integrais. Então, quando você vai comer um carboidrato, né, sei lá, um pão, um macarrão, um arroz, que você dê preferência aos alimentos integrais, é melhor do que ser o refinado. Os carboidratos, que seria, né, os açúcares, as coisas que foi um pouco mais para cima da pirâmide. Então, você pode, não é que você não possa consumir, você vai consumir numa quantidade menor. E aí ele vem distribuindo, né, quantas porções você pode comer de cada grupo alimentar. Então, por exemplo, a questão do leite, né, dos derivados, agora veio dizendo essa nova pirâmide de você consumir desnatados ao invés do integral. E aí isso também tem que, dependendo da pessoa, né, você tem que ser trabalhado, por exemplo, em criança você não vai trabalhar com o desnatado, porque a gordura para criança é importante. Então, a questão das frutas, dos legumes, tem, por exemplo, 3 porções de fruta e 3 de legumes, né, do que eu tinha falado dos 5 ao dia. Mas se você jogar, né, do pai Google, botar pirâmide alimentar, vem a pirâmide, né, e vem os grupos alimentares, quantas porções
No meu site tem também a pirâmide lá também, eu explico um pouquinho, né, do que mudou, de acrescentar atividade física e dessas mudanças em relação à melhor qualidade. Porque a pirâmide que a gente aprendia na escola, o carboidrato era a base. Continua sendo a base, porque é o que você precisa para ter energia, mas teve a alteração em relação ao tipo de carboidrato, dele ser integral. Antigamente ele ficava lá, mas não tinha essa referência, assim como os leites e derivados, né, também já tinha, mas aí agora já tem a referência de ser desnatado. Entendeu? Teve algumas alterações. A questão do número de porções não mudou porque o cálculo é feito, quando a gente vai às vezes no supermercado, que vai ver o rótulo, todos os rótulos eles são feitos para 2.000 calorias por dia. E não necessariamente todo mundo precisa dessa quantidade, mas a pirâmide ela é feita baseada nessa quantidade de calorias e dividida em porções que você precisaria estar se alimentando. 2.000 calorias, essa quantidade padrão seria para quem? Para adultos. Homens e mulheres de 25 a 55 anos, que aí já tiraria os idosos e as crianças e adolescentes, né? Mas o ideal seria você individualizar, né, e ver que cada pessoa tem a sua quantidade, né, necessária lá. E acaba que você começa a fazer a dieta e você emagrece. Sei lá, digamos que eu tenho 50 quilos, aí eu fiz a dieta, perdi 4 quilos, aí fui pra 46. E aí tá. E aí eu parei de fazer a dieta porque eu parei, né, não consigo fazer aquela dieta por muito tempo, eu parei. E aí quando a gente volta a comer os alimentos que a gente estava deixando de comer, você volta a engordar, que é a questão do efeito sanfona que a gente trabalha, você volta a engordar e aí quando você engorda em forma de gordura, que aí acaba que você piora a sua composição corporal. Então cada vez que você faz uma dieta restritiva, né, você emagrece, né, e aí quando você para de fazer, você volta a engordar e aí, às vezes com o tempo você acaba engordando além daquele peso que você tinha. Então às vezes você fez a dieta, ao invés de você estar com 46, agora você já está com 48, depois você está com 50, depois você já está acima do que você já estava antes de começar a fazer dieta. No caso, a piora da composição corporal é porque se trocou a massa magra pela massa gorda, é isso? Além da composição corporal, a sua taxa metabólica diminui. Porque o que faz a sua taxa metabólica normalmente, né, é a massa magra. Você tem uma taxa metabólica basal, que a gente chama, né, que quando às vezes você calcula, às vezes você joga, né, vê quantas calorias, você às vezes vê pela taxa metabólica basal. Sua taxa metabólica é aquela energia que você precisa para estar trabalhando em repouso, vamos dizer assim, né? Você deitado no sofá lá, seu corpo gasta energia, mesmo você sem estar fazendo atividades, né? Sem você estar andando, caminhando, fazendo atividade física. Então, para você pensar, para você respirar, para você, né? Você precisa de energia. Então, essa energia mínima, né? Que a gente chama que é a taxa metabólica basal, é o mínimo para você estar, vamos dizer assim, vivo, né? Tem pessoas que fazem uma dieta tão restritiva que está, às vezes, abaixo dessa taxa metabólica. Então, quando você faz a dieta restritiva, você além de mudar a sua composição corporal, né? Às vezes você ganha mais gordura e perde a massa magra, a massa muscular, né? Você diminui essa taxa metabólica. Então você acaba engordando mais porque a sua taxa metabólica diminuiu, né? Nesse processo também do emagrecimento. Então às vezes a pessoa acha que fazer a restrição é bom, né? Mas você cai nesse efeito sanfona de às vezes engordar e emagrecer, que aí você quando volta a engordar, né? Às vezes você vai engordar com massa gorda, né? E a sua taxa metabólica vai sendo reduzida e aí você acaba que não consegue mais emagrecer. Às vezes a pessoa conhece as pessoas que às vezes fez dieta e agora, ou até que já está fazendo algum processo e aí estagnou, né? Então aí a gente observa e vê o que pode estar melhorando nesse efeito aí que a pessoa que a gente falou que é o efeito platô. Graziela, você pontuou na sua fala agora a questão dos rótulos, né? Você falou que muitas vezes a pessoa, um tanto quanto desinformada, olha de repente as calorias ou começa a olhar o rótulo não entendendo muito bem. Se assusta de repente com a questão dos carboidratos e não necessariamente aquela porcentagem ali vai demonizar um certo componente porque o carboidrato é necessário, como você
você pontuou. E eu tive um transtorno alimentar quando eu tinha 15 anos, né? Eu tive anorexia e a gente tem um gatilho, a gente permanece com um gatilho, né? Eu acho isso super curioso. Às vezes eu vou ao mercado e vou comprar um certo Danone, por exemplo. No meu instinto, eu começo a contabilizar todas as calorias, carboidratos, fazer uma conta meio louca na minha cabeça sobre aquilo ali, até que eu tenho que parar e falar, respira, calma, vamos voltar aqui, concentração. Os transtornos são muito difíceis de tratar, né? E aí eu queria saber de você, quais são os caminhos para quem de repente está passando por isso, né? Eu tive uma ajuda, uma escuta qualificada, né? Fiz terapia, eu tive uma ajuda familiar, então tive todo um suporte para passar por isso. E tenho até hoje. Mas quais são os caminhos para, de repente, as pessoas que estão passando por isso não têm o suporte, de repente está passando, a família ainda não identificou, mas a própria pessoa sofre, porque realmente é um sofrimento grande para quem está atravessando com essa questão, ou uma família que quer orientar, né, essa pessoa, quais são os caminhos que você sugeriria? O que eu ia falar dos transtornos, né? É justamente uma das coisas às vezes a pessoa sofre sozinha mesmo, né? O primeiro passo é a gente tentar procurar ajuda, né? E a ajuda tem que ser profissional, não só, né, do nutricionista, mas de um terapeuta, você vai precisar de um psicólogo, né? De uma equipe multiprofissional, do médico. Eu, no início quando eu me formei, o primeiro trabalho que eu tive foi trabalhar numa clínica psiquiátrica. Lá tinha esse trabalho, né? Tinha uma parte só que trabalhava os transtornos alimentares. E foi muito enriquecedor naquela época de eu trabalhar com esse tipo de pessoas. As pessoas algumas acabavam tendo que ficar internadas, né? Mas a gente tinha reuniões toda semana, é realmente um processo que você precisa de uma ajuda profissional, né, multiprofissional, e a pessoa não precisa sofrer sozinha, que muitas das vezes a pessoa tem, né, e às vezes tem vergonha ou tem dificuldade. Então, uma das primeiras coisas é a gente pedir ajuda mesmo. Às vezes a gente fica sofrendo sozinho. E aí é trabalhar justamente o gatilho, como você falou, né? Qual é o gatilho? Às vezes na anorexia é essa questão do seu, você se olhar, né, e se achar gorda mesmo estando magra, né, dessa questão de desconstruir o que é saudável. Às vezes na sociedade a gente ainda vê que acham, né, que o padrão de beleza, como a gente falou, é você ser magra, a questão do modelo, e a gente às vezes quando é adolescente, né, como isso ainda não está formado, a família, né, é importante você estar passando isso, né, para os seus filhos ou para os amigos, né? Mas normalmente acontece nessa fase de adolescência que você está se descobrindo, né? E está um turbilhão de informações, de hormônios, né? De você estar construindo, e às vezes acaba acontecendo isso. A bulimia também, né? Das vezes você comer e acaba botando para fora, né? Força, né? O vômito, né? Porque você comeu e acha que comeu, e aí para não engordar acaba às vezes estar muito associado, né, anorexia às vezes com a bulimia. E a compulsão alimentar. O que eu queria falar da compulsão alimentar é que a gente também precisa às vezes diferenciar o que é o exagero alimentar, né, que às vezes não é uma compulsão, às vezes é um exagero, que às vezes é o que a gente às vezes faz de vez em quando, né, ou às vezes a gente está restringindo algum alimento e depois, né, come porque está restringindo, a gente procurar saber o motivo. Né, se for uma coisa repetitiva que está sempre acontecendo, né, e aí você come o dia inteiro, né, e aí você pensa, não, amanhã eu vou fazer, né, a pessoa tenta mudar isso, mas ela sozinha às vezes não consegue. Então, tem que procurar ajuda mesmo. E saber que tem a possibilidade de mudar. Os tratamentos funcionam e há sucesso. Procurar o SUS, ou um atendimento particular, se a pessoa tiver condições, porque existe tratamento, às vezes até o tratamento gratuito, como você citou no início, a nutricionista está lá esperando a pessoa e a pessoa não vai. Existe caminho para sair disso. Existem, por exemplo, grupos de apoio que ajudam bastante, no sentido de a pessoa entender primeiro que ela não é a única e que existem outras pessoas vivendo aquilo e que existe caminho até a pessoa ter uma relação mais saudável com o processo de alimentação
do que ficar numa dessas situações que já foram citadas aqui. É o que a gente falou, né? Existe o caos, mas existe a saída. Sim, e às vezes a ajuda no coletivo, né, te ajuda às vezes aquilo que às vezes o outro está passando, né, é o que você também está passando e às vezes você não consegue externar, mas com outras vezes falando, você consegue essa troca no coletivo, né, nos grupos de ajuda, são importantes por isso, né, porque a troca também enriquece, né, e às vezes ajuda a pessoa, né, a falar ou a pensar naquilo que o outro está falando, no que ele pode também estar fazendo para você, para si, né, no caso. Com certeza, até nesse tratamento da anorexia, você não se enxerga extremamente magra, mas você enxerga o outro. Você consegue olhar para uma outra pessoa e dizer, nossa, ela está extremamente magra, apesar de você não se enxergar. Então, você ter esse compartilhamento coletivo e uma outra pessoa dizer tudo que você sente, cai a sua ficha, né? Então, realmente, essa busca qualificada, essa escuta qualificada, esse auxílio com terapia é realmente fundamental. E não estigmatizar, né, a doença, até como o Léo falou, às vezes as pessoas têm vergonha, né? Você contou também. Elas têm vergonha de admitir. É muito que a gente fala também relacionado à ansiedade, à depressão. Ainda existe um estigma em relação a isso. Quando, na verdade, quando a gente desestigmatiza, que a gente pode seguir um caminho para melhora, né? Sim. E a ansiedade, às vezes a gente trabalha nessa parte comportamental, né? A gente sempre tenta identificar o gatilho, né? Junto com a pessoa, e a gente tenta colocar outro comportamento, né? Que a pessoa possa fazer no lugar daquilo e que possa trazer um benefício para ela. Então, às vezes, digamos que eu observo, né? Que eu ataco a geladeira toda vez que eu chego em casa estressado depois de um dia de trabalho, né? Então, eu sei que esse é o gatilho que vai me fazer comer, né? Ter o exagero, sei lá, ou a compulsão. E aí a gente tenta trabalhar com o paciente o que ele poderia fazer no lugar daquilo, né? Tipo, ouvir uma música, ou tentar escrever, né? Então, cada pessoa também vai buscar dentro dela o que ela poderia substituir, né? Não estou dizendo que é fácil, né? Mas o que ela pode estar fazendo toda vez que é identificado um gatilho, da gente tentar modificar com algum outro comportamento que vai trazer um benefício ou um conforto, como a gente tinha falado anteriormente, né? Porque naquela hora ele está comendo pela emoção, né? E não por necessidade, vamos dizer assim. Eu acho que era isso que a gente, né, estava falando da questão das sensações, dos alimentos, de você ter atenção plena, né, ao comer, de você tentar se resgatar, de parar um pouco, de mastigar mais os alimentos. Desligar o celular. Desligar o celular, a televisão, né, então tem tantas coisas que são possíveis, né, e que às vezes a gente não consegue, às vezes sozinho, visualizar. Mas às vezes com o outro, com a ajuda de uma outra pessoa, a gente juntos consegue construir alguma coisa que vai auxiliar, né, a pessoa nesse sentido do objetivo que ele tá querendo, em relação ao problema ou à dor que ele está sentindo. Graziela, depois desses 2 programas maravilhosos, eu queria te agradecer muito por toda a lucidez, toda a informação que você trouxe pra gente. Foi muito bacana. Eu acredito que pelo menos a gente vai chegar no nosso trabalho de formiguinha a algumas pessoas, incentivando uma boa alimentação, uma percepção de que uma boa alimentação faz parte da qualidade de vida. Muito, muito obrigada. E a gente também queria deixar aqui o espaço para você deixar os seus contatos, caso algumas pessoas tenham dúvida, de repente queiram te perguntar, como é que elas podem te achar nesse mar da internet? Eu que agradeço o convite, né? É sempre bom estar falando da alimentação, né? É um assunto muito vasto, né? Enriquecedor, que as pessoas ainda têm muita dúvida. Fico aberta aqui, né? Quem ainda tiver dúvida ou quiser entrar em contato. Eu tenho um site, né? Que é grazielanobre.com, que tem algumas coisas lá, né? Que eu posto. E vou deixar aqui tem o Instagram, né, que é o @GrazielaNobre _Nutri, e lá vocês podem, né, quem tiver dúvida, fico à disposição para falar, conversar, e pode mandar mensagem no direct. E a gente tem alguns projetos aí, né,
Estou querendo fazer esses grupos de desafios e emagrecimento em conjunto, que às vezes para algumas pessoas funcionam melhor. E a gente tem um programa também, um desafio de montar, né, um projeto de alimentação saudável, de que a gente às vezes acha que para comer saudável, né, é caro e que é ruim, né? E na verdade a gente está tentando mudar a cabeça das pessoas, né, de fazer produtos que tenham os alimentos, né, às vezes uma abóbora, às vezes uma berinjela, junto, enriquecendo os alimentos, né, e que é saudável e gostoso do mesmo jeito, né, do que vamos dizer, o processado e ultraprocessado. Então, quem quiser pode ir lá, né, depois seguir, e tendo dúvida eu estou à disposição. Eu agradeço aí a convite e adorei a nossa conversa. E com essa fala muito gentil da Graziella, nós vamos direto para as nossas mensagens na garrafa. E nesse episódio 41, que estamos aqui falando sobre alimentação saudável e caminhos para que a gente possa estruturar uma vida mais interessante nesse sentido, nós fizemos enquetes, data NML, enquetes maravilhosas que nos dão uma certa noção de como a nossa turma, nossos ouvintes, as pessoas que seguem a gente estão pensando a questão. Então, na minha enquete, no meu perfil do Instagram, coloquei lá uma foto do Patrick. Para quem não sabe quem é Patrick, vai ver Bob Esponja, neném. Então, uma foto do Patrick comendo um monte de hambúrgueres. Provavelmente hambúrgueres de Siri, né? E eu perguntava se a pandemia, se a quarentena especificamente das pessoas estava sendo daquela maneira. E um número em torno dos seus 60%, 70% foi lá e clicou que sim, está comendo muito. E aí eu perguntava na mesma publicação por quê. A grande maioria dizendo que está comendo muito durante a quarentena por ansiedade. Era o elemento número 1 citado, a questão da ansiedade, a ansiedade por ficar em casa, a ansiedade desse mundo louco que a gente está vivendo, essas dificuldades com essas notícias trágicas que a gente vem acompanhando. Eu acho que o pessoal anda descontando na comida essa ansiedade. Agora, também havia um número menor de pessoas respondendo que não, e algumas pessoas, inclusive, dando conta de melhoria de condição de saúde em geral, porque está fazendo um plano alimentar mais organizado, está fazendo exercícios físicos. Então, havia, sim, um grupo ali já num outro caminho. E você? A enquete que eu coloquei no meu Instagram, primeiro perguntava se as pessoas tinham modificado seus hábitos alimentares. E se a resposta fosse sim, como elas tinham modificado? A maior parte respondeu que sim, houve uma modificação, e me surpreendeu porque a nossa enquete dessa vez inverteu os resultados. No caso das minhas respostas, eu tive o maior número de pessoas dizendo que modificou a sua rotina alimentar positivamente. Que a partir da quarentena, a partir da possibilidade, muitas vezes, de fazer seus alimentos em casa, as suas escolhas melhoraram, seu contato com o alimento melhorou, o gosto por preparar os seus alimentos, e isso realmente me surpreendeu. Agora, sim, teve outro lado também. Você usou a palavra ansiedade, e essa palavra apareceu bastante nas respostas, principalmente associada ao doce. Me pareceu que o doce é a grande articulação das pessoas ansiosas. O doce seria a válvula de escape para essa ansiedade pungente desses nossos dias caóticos. E se no meio desse caos vocês quiserem continuar dialogando com a gente, basta nos contactarem nas nossas redes pessoais, Karine Aragão Escritora, Léo Sherman, nosso YouTube, nosso Facebook, Nadando na Modernidade Líquida, nosso Instagram, NML Podcast e nosso Twitter, Na Líquida. E antes de fechar, dá tempo da gente deixar aqui os nossos parabéns para minha amiga duplamente, porque ela não só é a aniversariante da semana, mas que também é professora, uma professora brilhante, e esse episódio está saindo aqui no Dia dos Professores. Então, Karine, parabéns 2 vezes e muitas vezes porque você merece. Parabéns para o melhor professor de história desse planeta. Vai, planeta, como a gente disse tanto semana passada. Vai, planeta. Melhor professor de história daqui do meu andar.
E parabéns aí a todos os professores e professoras que estão nessa seara, que estão lá dividindo o que às vezes parece uma trincheira, o que às vezes parece que é trabalho demais, mas é um trabalho com certeza que tem que ser feito mesmo que a gente esteja, como agora, vivendo um tempo em que as pessoas tentam perseguir quem faz os outros pensar. Parabéns! Muito obrigada por vocês mergulharem junto com a gente sempre e até semana que vem. Valeu, galera! Mantenham-se em segurança, pois a pandemia não acabou. Use uma boa máscara, álcool gel, achatem a cor. E até semana que vem.